Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, vamos trabalhar a página 77 até a página 83. Abram um livro e vamos comigo? O assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os encontros e os desencontros entre indígenas e portugueses. O que deu certo e o que não deu certo nessa relação, né? Nós sabemos que quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam indígenas aqui, né? E os portugueses invadiram o Brasil, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como se deu, né, esse encontro e essa convivência. Vamos para o texto. Há mais de 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral aqui chegou, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes, chegavam a ter de 2 a 3 mil pessoas, se comparadas às da Amazônia atual, com cerca de 200 pessoas. Então, naquele tempo, as aldeias tinham uma população muito maior de indígenas do que hoje. No litoral, a maior parte dos indígenas era falante de línguas tupis. Os tupis. O povo tupi tinha um jeito de viver bastante parecido. Moravam em casas grandes, feitas de madeira e cobertas com folha de palmeira, onde viviam não apenas pai, mãe e filhos, mas também avós, primos, netos e outros membros da família. Os tupis se banhavam várias vezes ao dia e dormiam em redes. Suas casas, as ocas, eram dispostas em torno de um pátio, local de festas e de reunião. Ao lado da aldeia ficava a roça do plantio e em volta dela a floresta, onde os tupis conseguiam materiais para construir suas moradias e caça para se alimentarem. E aí vocês têm essa imagem, né? Vocês podem observar no livro de vocês, aqui tem um índio, ó. Ele está no alto porque ele está construindo aí uma moradia. Tá vendo aí, gente? Nessa fotografia recente, vê-se um camaiurá, indivíduo falante da língua tupi, construindo sua oca. Aldeia Camaiurá, Parque Indígena do Xingu. Entre os tupis, o que era dividido? Desculpe, gente. Entre os tupis, o poder era dividido. Cada grande casa tinha um líder, o Murubixaba, que costumava conversar com as pessoas, ouvir suas opiniões e pedir conselhos aos mais velhos. Era esse o modo de vida dos tupis, quando os portugueses aqui chegaram. Página 78. O encontro. Agora vamos falar entre o encontro dos portugueses com os indígenas. Em 22 de abril de 1500, gente, essa é a data em que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, tá? 22 de abril de 1500. O português Pedro Álvares Cabral e sua gente chegaram ao Porto Seguro, na Bahia, terra habitadas por tupiniquins. O que são tupiniquins? Um dos muitos povos falantes da língua tupi. Os primeiros contatos entre os portugueses e os tupiniquins foram amigáveis. Os portugueses queriam o pau-brasil e os tupiniquins o pau-brasil, árvore valiosa encontrada em grande quantidade entre o atual estado do Rio de Janeiro e onde hoje é o Rio Grande do Norte. Então, gente, existia muito pau-brasil, né, em toda a extensão da área, do Rio de Janeiro até o nosso estado, tá? Encontrava muito pau-brasil e os portugueses tinham muito interesse no pau-brasil. Por quê, professora? Porque o pau-brasil era uma árvore que eles conseguiam extrair dela a cor vermelha e eles faziam tintura de tecido, né? Era a função principal, tá? Da madeira do pau-brasil. Os indígenas, por sua vez, desejavam facas, espelhos e outros objetos que vinham com os portugueses. Teve início, então, um comércio entre eles. Os nativos cortavam e transportavam o pau-brasil até o barco dos portugueses. E, em troca, recebiam objetos úteis a eles: machados, pás, foices, facas, espelhos e etc. Esse tipo de troca, em que não se usa dinheiro, é chamado de escambo. Então, quando vocês escutarem, gente, essa palavra escambo, vocês sabem que é uma troca de produtos e não tem dinheiro no meio, tá? É como se um aluno
fizesse brigadeiro para vender na escola. Estou dando só um exemplo, assim, bem simples para vocês entenderem. E outro aluno ou aluna vendesse din-din. Só que a aluna que vende din-din está com vontade de comer o brigadeiro. E a aluna que está fazendo o brigadeiro para vender está com vontade de comer o din-din. Então elas não vão trocar dinheiro, nem comprar dinheiro. Elas vão trocar brigadeiros por din-din, tá? Então era parecido o que acontecia entre indígenas e portugueses. Aqui nós temos um mapa onde mostra o comércio do pau-brasil, né? Esse mapa é um mapa antigo, tá? Vamos olhar aqui. Mapa de G. Gastaldi presente na coleção delle Navigazioni de viagem. Gente, essa palavra a professora não soube ler direito, porque está aqui, se eu não me engano, está em italiano, tá? O último volume da coleção foi publicado em 1606. Então, aqui você tem uma reprodução de um mapa escrito 100 anos depois que o Brasil foi descoberto, tá? Por isso que é dessa forma. Nem é o mapa do Brasil completo, é só de uma parte. Aqui é um mapa só da parte onde eles conheciam, porque nesse período os portugueses não conheciam todo o território brasileiro, né? Eles achavam que o território brasileiro era bem menor do que é. Né? Então ele fez um desenho de como seriam os indígenas, ó, cortando a madeira, né? Ó, e levando essa madeira, ó, até onde estão os barcos. Percebam que ele desenha até peixe, né? Ó, os peixes como se fossem monstros marinhos, porque era no que eles acreditavam, tá? Aí aqui ele desenhou, vocês vão observar melhor no livro de vocês. Ele desenhou a moradia indígena, o barco se aproximando da costa para receber esse pau-brasil, né? Ó. Aqui você vê os portugueses entregando os produtos, espelhos, facas, né? E os indígenas entregando a madeira do pau-brasil. Muito interessante, viu, gente, esse mapa, né? Porque ele é um mapa bem antigo. Tá certo que aqui no livro ele está colorido, isso é só uma reprodução. Mas dá para a gente ver como era que se fazia mapas antigamente, né? Bem diferente do que é hoje. Dialogando. Letra A. O que se vê na cena circulada de azul? Aí vocês vão procurar aqui a cena circulada de azul e vocês vão colocar aí o que é que vocês estão vendo. Só aqui, ó. Só nessa cena aqui. O que dá para ver? Aí vocês vão responder. Letra B. O que se vê na cena circulada de vermelho? Na cena circulada de vermelho. E no mar, o que se vê? Aí vocês vão observar o que está sendo visto no mar. Letra D. A imagem desse mapa é uma fonte histórica, escrita, visual, oral ou da cultura material. Gente, a professora vai falar para vocês um pouquinho para recordar o que é uma fonte histórica, escrita, visual, oral ou de cultura material. Uma fonte histórica é tudo que a gente acessa, pesquisa para se conhecer uma história passada. Essa fonte histórica, ela pode ser uma fotografia, ela pode ser um documento, ela pode ser um desenho, ela pode ser uma carta, né? Hoje em dia pode ser uma pesquisa na internet, pode ser a visita a um museu, pode ser um objeto, né? E aí existem as fontes históricas escritas, que são os documentos, as cartas, jornais, revistas mais antigos, né? Essa fonte histórica ela pode ser visual, pode ser uma fotografia, pode ser um quadro, uma pintura, pode ser um desenho na parede. Ela pode ser oral, alguém pode contar a história, né? Ou ela pode ser de cultura material. Essa fonte histórica de cultura material pode ser uma feira que ainda existe, pode ser um próprio objeto mesmo, tá? Da cultura, só que material, tá certo? Uma fantasia, né? Então vocês vão olhar esse mapa. Ele é uma fonte histórica escrita, visual, oral ou da cultura material. Vocês vão responder o que vocês acham, tá certo? No mapa. Só lembrando que ele está aí, ele está escrito, né? Ele também é um desenho. Esse mapa, ele existe aí no vídeo, aliás, na imagem ele está reproduzido, mas ele existe, né? A gente sabe por aqui, pertence a uma coleção,
tá certo? De 1606, né? Então, o que vocês acham? Que ele é uma fonte escrita, visual, oral ou de cultura material? Vocês respondam. Na página 79, nós temos o desencontro. Primeiro, aqui, nós vimos como foi que os portugueses se aproximaram dos indígenas. E vimos que, no início, eles se davam bem, né? Estava dando certo a relação de troca. E aqui nessa página 79, nós vamos ver o desencontro. O que foi que deu errado? Né? Vamos ao texto. Como vimos, os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram amigáveis. Mas, em pouco tempo, os portugueses descobriram um negócio mais rendoso do que o comércio do pau-brasil: o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. Decidiram então montar engenhos no Brasil e capturar indígenas para trabalharem para eles como escravos. Gente, essa decisão dos portugueses foi o que estragou a relação deles com os indígenas. Os portugueses não queriam pagar pelo serviço. Os indígenas eram um povo que tinha uma cultura livre, né? Eles faziam o que eles queriam. E o que é que os portugueses fizeram? Vamos pegar esse povo que eles consideraram que eram burros, né? Para ser escravo. E aí foi onde a relação entre indígenas e portugueses foi de mal a pior. Daí em diante, o conflito passou a predominar no relacionamento entre os portugueses e os indígenas. No geral, desde o início, o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas, pelo seguinte motivo: as doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo, tuberculose ou varíola, contra as quais os corpos indígenas não tinham defesa natural, provocaram muitas mortes entre eles. Então, quando o português chegou ao Brasil, o português ele trouxe doenças que eram comuns na Europa, mas que os indígenas nunca tinham adoecido. Então, o corpo humano indígena ele não tinha defesa para essa doença. Então, os portugueses traziam essas doenças, né? E os indígenas morriam, né? Porque eles não tinham ainda defesa, não tinham imunidade para essas doenças, certo? Isso foi algo muito negativo para os indígenas. Segundo ponto, as armas de fogo empregadas pelos portugueses na guerra aos indígenas também causaram muitas mortes, mas as doenças trazidas por eles mataram mais do que as armas de fogo. Então, você tem um português que trouxe doença, já matou muito indígena. Quando houve o conflito entre indígenas e portugueses, foi uma luta desleal, porque os portugueses tinham armas de fogo, os indígenas tinham arco e flecha, e a arma de fogo ela é mais rápida, é mais potente, tem um longo alcance, né? E os indígenas não tinham esse poder. E o terceiro ponto, as guerras, pois os indígenas morriam resistindo aos portugueses ou aliando-se a eles para lutar com outros europeus. Os tupiniquins, por exemplo, aliaram-se aos portugueses para fazer guerra aos franceses, aliados dos tupinambás. Então, quando vinham outros países tentar invadir o Brasil, porque Portugal se apoderou do Brasil, tomou posse do Brasil. Mas os franceses tentaram invadir, os holandeses invadiram, os espanhóis também. Então, houveram muitas guerras aqui. E nessas guerras, os indígenas também lutavam. Uns se aliavam aos portugueses e outros se aliavam aos outros povos que vinham, né? Então, só houve negativa para os indígenas, né? Começaram a morrer com as doenças, depois os portugueses tentaram escravizar, eles entravam em conflitos, os portugueses mataram muitos indígenas, morreram muitos portugueses também, mas morreram mais indígenas, e depois os próprios conflitos de território, né? Que esses outros países estavam tentando roubar, se apoderar do Brasil, assim como Portugal fez, eles queriam tomar o Brasil de Portugal. Aqui embaixo nós temos duas imagens de cocás, tá? Feito por indígenas, né? A gente tem esse aqui. Aqui ele botou que é uma arte plumária, mas esse aqui é um adereço que se põe na cabeça, tá? Por isso que a professora chamou de cocá. E aqui nós temos outro, ó, muito bonito. Dá a impressão até que foi feito com pena de arara, pelas cores, né? Cocá de penas de arara, exatamente. Ó, a professora não tinha nem lido, viu, gente? Da etnia Iauaná, acervo do Museu Palácio Rio Branco, 2015. Tá?
E esse de cima que eu não li é Arte Plumária Riquibaxa, Acervo Memorial da América Latina, São Paulo, 2008. Mas todos dois são adereços para colocar na cabeça. Página 80. Palavras indígenas usadas pelos brasileiros no dia a dia. Sim, gente, só para relembrar, esses 3 pontos aqui, são de extrema importância que vocês aprendam ele. Quais foram as desvantagens que os indígenas enfrentaram, né, no período em que os portugueses se apoderaram do Brasil. Aí essas aqui foram as desvantagens, certo? E é importante que vocês aprendam isso aqui. Muito importante esse assunto para a gente, tá? Página 80. Palavras indígenas usadas pelos brasileiros no dia a dia. Gente, a gente usa algumas palavras que são palavras indígenas, né? Vamos saber quais são algumas delas? Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, nos hábitos e no português falado no Brasil. Boa parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Conheça algum deles. Aqui vocês estão vendo esse animal, se chama capivara. E a palavra capivara vem do tupi-guarani. Capiguara, comedor de capim. Tucano, do tupi-guarani também, viu? Tucã, que bate forte. Poconé. Ele colocou poconé porque também pode ser chamado de poconé. E também nós temos o quê? Muito conhecido, pipoca. Quem diria, né? Pipoca é uma palavra indígena. Do tupi-guarani, pi, de pele, poca, de rebentar. A pele rebentada, né? Pipoca. Por quê? Para formar pipoca, você esquenta o milho e aí estoura justamente a pele do milho e aparece a pipoca. Interessante saber que pipoca é indígena, né? Tucano, capivara. Alguns nomes de pessoas também são indígenas, tá? Página 81. Você conhece algum nome indígena? Algum termo indígena? Tapioca é um nome indígena. Ubirajara, também é nome de pessoa indígena. Ubiraci, Iara, são nomes indígenas, tá? Atividade, página 81. Veja exemplos de manifestações culturais de 2 povos indígenas brasileiros, os Baniuás e os Cadiuels. São nomes difíceis de falar, né? Aqui nós temos primeiro, vamos primeiro para essa imagem aqui, artesanato indígena em cerâmica, povo Cadiuel, de 2008. Aqui ele bota arumã, uma espécie de palmeira com caule liso e reto. E aqui, artesanato confeccionado entrançado de fibra de arumã pelos indígenas baniuás na região da Amazônia, Pronto. Tá vendo? Esse aqui é de uma palmeira e esse aqui é de cerâmica. Letra A. Preencha o quadro abaixo indicando as diferenças entre as obras desses 2 povos. Né? Vocês vão observar o material que é feito, cada um, as cores, né? E vão colocar as diferenças. Vocês vão escrever aqui, Baniuá. Aí vocês vão observar aqui. Diferença quanto ao material utilizado. Esse aqui é feito de quê? Aí vocês vão colocar. Aí aqui, diferença quanto às cores empregadas. Aí vocês vão colocar aqui as cores desse aqui. E Cadiuel é esse outro aqui, Aí aqui você vai colocar a cor utilizada e o material utilizado, tá? Letra B. O que há em comum entre os objetos relatados? Os dois são o quê? Os 2 objetos são o quê? Aí vocês vão responder a letra B. Página 82. O trecho a seguir é da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Leia, considerando que Caminha era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então, Pero Vaz de Caminha, ele escrevia tudo o que acontecia, né? Porque ele precisava documentar essa viagem e mandar para Portugal, certo? Para que se tivesse conhecimento do que foi feito nessa viagem. Até porque o rei, essa viagem foi feita com autorização e ordem do rei, e o rei deu dinheiro para que essa viagem fosse feita,
tá? Eram várias embarcações, tinham muitas pessoas, né? E Pero Vaz de Caminha, ele escrevia o que acontecia. Ele escreveu tudo o que ele viu aqui no Brasil. Então vamos ler um trecho dessa carta. Acompanhe pelo livro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia uma espécie de cabeleira de penas de aves amarelas. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Então aqui ele descreve, primeiramente, vamos aqui, ó, no nosso dicionário, o que são vergonhas? Quando ele usou aqui no texto, ó, o nome vergonhas, dizendo que os índios não cobriam suas vergonhas, essas vergonhas eram as partes íntimas dos índios. Quando ele se referiu ao cabelo corredio, quis dizer que os indígenas tinham cabelo liso. E o cabelo tosquiado é cortado muito curto, né? Então você tem ali alguns indígenas, principalmente os homens, têm um cabelo curtinho, né? E confeito pequeno doce. Isso aí, essa parte aqui de cima, Pero Vaz de Caminha vai descrever como eram os indígenas brasileiros. E aqui embaixo ele vai falar como foi o encontro e o contato com os indígenas, né? E aí ele diz que os indígenas observaram que o capitão tinha um colar de ouro, acenaram como se nessa terra tivesse ouro, e realmente tinha muito ouro, gente. Era tanto ouro que tinha aqui no Brasil que o ouro, em alguns rios, o ouro descia como se fossem pedrinhas. Tinha muito ouro no Brasil. E também ele observou que quando os portugueses deram algumas comidas que tinham trazido, como figo, confeito, os índios não apreciaram. Os poucos que tiveram coragem de colocar na boca logo cuspiam. Por quê? Porque era algo diferente para eles, né? Eles estranharam o sabor. Responda com base na carta de caminho. Letra A. Agora, a atividade que a gente vai responder é com base nesse trecho dessa carta, tá? Lendo esse trecho da carta, é possível perceber que os portugueses tinham esperança de encontrar ouro na América? Justifique. Né? Aqui nessa parte, onde ele fala, é bom que vocês leiam novamente, a professora fez o vídeo, está explicando, mas vocês devem ler novamente o texto no livro de vocês, tá, gente? O que é que vocês acham? Que pelo que Pero Vaz de Caminha escreveu, eles tinham esperança de encontrar ouro? Né? Justifique. Sim, eles tinham esperança de encontrar ouro. Agora, por quê? Por que a gente chegou a essa conclusão? Porque foi um assunto que ele colocou na carta. Eles não sabiam que iam encontrar aqui. Quais eram as riquezas dessas terras, né? Com o tempo eles foram descobrindo tudo que aqui tinha. Mas nas grandes navegações, sempre que os portugueses, os espanhóis, os franceses, eles andavam fazendo essas navegações para encontrarem novas terras, e eles iam mesmo em busca de pedras preciosas, de ouro, né? Encontraram outras riquezas, riquezas naturais, mas o ouro sempre era o foco dessas navegações, tá? Letra B. O que os indígenas estranharam no contato com os portugueses?
que foi que os indígenas estranharam quando viram os portugueses? O que vocês acham? Em aulas passadas, a gente viu até um diálogo de um livro de crianças indígenas e portugueses se encontrando. E lá falava, né, que eles estranharam o modo de vestir, a comida, né? Aqui fala bem claro sobre a comida, certo? E na aula passada a gente viu que as crianças, era uma história, né? Não foi uma história verdadeira, era uma história criada, mas que o modo de vestir dos portugueses causava um espanto aos indígenas, como o modo dos indígenas de não usarem roupa causara também espanto aos portugueses. Letra C. O que os portugueses estranharam nos indígenas? Né? Eu acabei de falar, a falta de roupa. Mas aí vocês façam uma resposta, né? Não foi só a falta de roupa. Outras coisas também causaram estranheza, né? Não foi só a falta de roupa. A falta de roupa foi algo que chamou a atenção no primeiro momento. Letra D. A Carta de Peru Vaz de Caminha tem grande importância para a história do Brasil. Explique com suas palavras esse motivo. Gente, a Carta de Peru Vaz de Caminha não é só esse trecho. Ela é maior do que isso aqui. E tem uma grande importância para o Brasil. A professora vai falar por quê. Porque essa carta é o primeiro documento do Brasil. Quando o Brasil nem tinha o nome de Brasil, os portugueses tinham acabado de chegar aqui, né? Mas é o primeiro documento onde se fala nessas terras, o que tinha nessas terras, que os indígenas já viviam aqui. Né? Então, essa carta, que inclusive passou, essa carta de Peru Vaz de Caminha, ela encontra-se no acervo de um museu de Portugal, né? Porque eles eram portugueses, mas é uma carta importantíssima, né? Para a nossa história. Voltando para a página 83, e aí vocês vão explicar com suas palavras o motivo dessa importância, tá? Questão 3. De acordo com o trecho que você leu na carta de Peru Vaz de Caminha, é possível concluir que... E aí vocês vão marcar um X nas frases que estão corretas. Primeiro quadradinho. Os povos indígenas reagiram com violência à chegada dos europeus ao território brasileiro? Quando os português ele é europeu também, o francês é europeu, o espanhol é europeu, tá? O holandês é europeu. Então aqui está dizendo que os povos indígenas reagiram com violência à chegada dos europeus. Isso é verdade? Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas foram violentos? Ou eles se aproximaram, trocaram produtos? Então, se você acha que a resposta é certa, você marca um X. Tá? Se essa frase ela está errada, não marca. Segundo quadradinho, portugueses e tupiniquins estranharam-se por possuírem costumes muito diferentes. Isso é verdade ou não? Se for verdade, você marca um X. Terceiro quadradinho, os europeus tinham costumes parecidos com os dos indígenas, apesar da distância geográfica que havia entre eles. Isso é verdade, gente? Só marca se for verdade, se não for, não marca. E o último quadradinho, nós temos o seguinte: os tripulantes das naus portuguesas, as naus eram as embarcações, tá? Das naus portuguesas foram ofensivos e desrespeitosos com os indígenas desde o primeiro contato. Eles foram ofensivos, sim, mas foi desde o primeiro contato ou no primeiro contato os portugueses tentaram fazer amizade, trocaram produtos, né? Aí vocês observem se essa última frase é verdadeira ou não. A nossa aula de história fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.